Você não está vivendo a sua vida, você está vivendo os seus padrões. E se você não gosta dos padrões que está vivendo, que estão refletindo na sua vida, você precisa aprender a mudá-los. Bem-vinda ao nosso despertar, o despertar da identidade com Thalia Danda. E hoje a gente vai falar sobre isso. Ontem eu gravei alguns áudios para a comunidade Raízes, para esse despertar da identidade, abordando sobre o que é padrões, sobre como nós mudamos esses padrões, e eu fiz algumas anotações para compartilhar este conhecimento com você. Quando nós falamos de identidade, nós temos muitas diretrizes para aprofundar, e uma delas é a nossa diretriz química, científica, aquilo que vai além do que nós buscamos no autoconhecimento, mas também uma informação aprofundada, celular, científica. E é importante que você entenda, tem padrões que você tenta mudar, mas que não estão relacionados só no entendimento sobre eles, mas também sobre a informação química que o seu corpo já registrou. Se você conhece o Joe Dispenza, você vai escutar em algum momento, ou já escutou, quando ele fala assim: é preciso que o seu corpo também aceite a nova identidade, o estado de ser, para que você viva essa realidade. E o que é realidade? Vamos palpar cada informação em suas partes individuais. A gente tá no mundo onde a gente fala muito sobre criar uma nova realidade. E o que é realidade? Vamos pela primícia da palavra. Deixa eu só colocar aqui, ó. Você, deixa eu anotar aqui para vocês. Não está vivendo a sua vida, mas os seus padrões. Despertar. Ok, bom dia. Vou fixar aqui o assunto que nós estamos falando hoje. Bom dia, Idelma. Vamos lá. O que é realidade? Quando nós falamos em mudar a realidade, cai para a realidade, nós estamos falando em um padrão que essa identidade reconhece. Você tem um padrão que você reconhece na sua vida, que você chama de realidade. Tudo é realidade? É, dependendo de quem, qual é a identidade que assumiu aquela realidade. Então, quando a gente olha para isso, nós precisamos entender como é criado um padrão e o que de fato é padrão. Eu vou usar uma metáfora de restaurante. Imagina que você é dona de um restaurante e todos os dias clientes vêm vindo e vêm aumentando a quantidade de pessoas para que você atenda, concorda? Só que se você não criar um padrão, este restaurante não se sustenta. O que sustenta o restaurante? O padrão de qualidade estabelecido por ele. Então, se é um padrão de alto nível, o restaurante precisa manter aquele padrão de alto nível. Se é um restaurante de beira de estrada, que as pessoas vão parar só quando estão ali dirigindo, ele tem um padrão diferente. Cada restaurante tem um padrão, mas esse padrão deve ser estruturado para que possa ter facilidade na repetição. Ou seja, quando vir um novo auxiliar de cozinha, você conseguir auxiliar ele, ensinar ele a replicar o padrão. Porque uma pessoa que ama um prato que tem no seu restaurante, ela vai voltar para comer aquele prato que tem aquela memória, aquele sabor, daquele padrão. Então, padrão não são coisas negativas.
Um padrão não é negativo, ele é repetido. E ele é um padrão justamente para que tenha facilidade ao você repetir, ao você manter. E se você não está gostando da realidade, que é construída a partir da identidade, você precisa mudar o padrão que sustenta essa realidade. O padrão que sustenta essa identidade. E aqui eu estou falando de uma identidade através de uma programação química, científica. Eu não estou indo num lugar aonde você está num sutil. Nós falamos e vamos falar cada vez mais de níveis diferentes desse despertar da sua identidade, de quem você é, de quem você nasceu para ser. Mas você também precisa entender ruídos dessa identidade. E um dos ruídos da identidade é você replicar padrões. Todo padrão é simplesmente algo que o seu cérebro, e eu até anotei aqui para trazer com... Às vezes a gente tá no ritmo da live, e eu trouxe aqui para trazer especificamente a informação científica. Ou seja, o que é esse padrão? É uma assinatura química que o seu cérebro reproduz respondendo os padrões de pensamento, sentimento e comportamento. Ou seja, você tem um pensamento, este pensamento gerou uma imagem, essa imagem associou a um sentimento, que é um arquétipo. Isso eu explico lá no Arquetipicamente, que tem dentro da nossa comunidade. Este arquétipo, que é a linguagem do inconsciente, a forma que seu cérebro entende, gerou uma informação química. Qual é o caminho que ele faz? Vamos lá, vou te explicar aqui também. O cérebro atiça alguns neurotransmissores que respondem à rede de neurônios, formando uma imagem. Os neurotransmissores disparados pelo seu cérebro respondem esses neurônios com imagens arquétipo. E respondem aos neuropeptídeos criando química. Isso daqui é o que molda a linguagem do inconsciente, a linguagem arquetípica. Os teus neurotransmissores se comunicam com os neuropeptídeos do seu cérebro. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó. Tá vendo? E daí, quando ele faz essa junção, nós criamos a linguagem arquetípica, que é uma imagem que, conectada com os neuropeptídeos químicos, cria um hormônio, e isso, quando identificado, quando reconhecido pela sua mente, criam uma ação. Essa ação é um preparo. Inclusive, no livro que eu estou lendo, fala sobre a parte de você ter um pensamento erótico e o seu corpo já ir levando uma química, e então você se prepara para o ato. Por que esse exemplo? Porque é um exemplo fisiológico, claro de entender. O mesmo é você ver programas de comida. Você tá vendo o programa de comida, você não tá com fome. Só que a imagem gerou uma informação, essa informação, neuropeptídeos químicos, gerou uma química no seu corpo que deu fome. Consequentemente, daqui a pouco você estava lá comendo. Então, é assim que as coisas acontecem. Eu lembro que em 2017, vai fazer quase 10 anos, um amigo meu falou assim: Thalia, é pensar, sentir e agir. E eu não entendi. Pensar, ele gera a imagem. Sentir gera a química. E os dois juntos, o arquétipo junto no inconsciente, geram um comportamento, porque seu corpo responde à química. Por isso que mais do que ter uma imagem, mais do que ter uma ação, é observar a química. Então, como eu mudo meu estado de ser, como é que eu mudo meu padrão? Eu só mudo o padrão a partir do ser químico.
da mudança química. O que me faz me preparar para comer? O que me faz me preparar para algo? É a química que respondeu à imagem, ao pensamento. É o sentimento que criou uma química. Se você está brigando com seu marido e você percebe algum padrão, alguma imagem conhecida, o seu corpo se prepara para criar cortisol, adrenalina, e você começa a estar pronta para briga. Por isso que a pessoa apareceu e você já ficou irritada. Não foi a pessoa, não foi o que ela falou, foi o padrão que seu corpo já se acostumou. O mesmo acontece para o amor, para a alegria, para o entusiasmo. Qual é a imagem? Você precisa mudar a imagem inconsciente. Quando eu faço os atendimentos individuais com mapa, eu faço o mapa. Depois a gente analisa o mapa da pessoa, que é o mapa da identidade, dos padrões internos dela. Dos padrões psicológicos, emocionais, vibracionais, aquele pacote, o que eu chamo de corpo arquetípico que veio com você, para que você possa cumprir aquilo que você carrega, a tua missão, o que você veio fazer. Enfim, para ter processos e facilidade na sua vida. Depois a gente vai para um lugar onde a gente vai observar como utilizar esse mapa para o seu objetivo. Um dos passos, um dos encontros é a gente olhar para a sua linguagem arquetípica. Não é só saber utilizar as ferramentas que você carrega em você, o teu corpo arquetípico, a tua identidade, mas é também reconhecer qual é, oi Ingrid, é também reconhecer qual é a imagem inconsciente que ancora essa identidade. Se você não entender qual é essa imagem, você não consegue alterar a química. A química é resposta hormonal e se você não mudar isso, você não consegue alterar a realidade. Porque aquela realidade está cheia de símbolos, imagens, acontecimentos, um comportamento de uma pessoa que te gera o gatilho, que te leva a pegar a imagem, ir para o sentimento, criar um hormônio de cortisol, de adrenalina, serotonina, enfim. Cada hormônio está ligado a uma glândula do seu corpo e que vai gerar um comportamento. Então você age com irritação, com tristeza ou com felicidade, que você nem sabe de onde veio, mas é o seu corpo que ativou aquele padrão. Como eu falei antes, o padrão não é negativo, o padrão é para que você mantenha aquilo com mais facilidade. Como o restaurante. Se o restaurante é de alto padrão, ele precisa manter aquele padrão de ação, de ingredientes, para que o cliente que veio hoje e que vai vir daqui a 6 meses experiencie o mesmo prato. Só que, quando é inconsciente, você está vivendo padrões na sua vida que ancoram uma realidade, uma identidade que você já não aguenta viver. Você não aguenta mais ter essa vida. E você precisa mudar a base, a raiz, o ser químico. O ser químico que mantém a identidade. Tá fazendo sentido? Nos áudios da comunidade eu aprofundei isso. Nos áudios que eu expliquei para as alunas, eu aprofundei esse entendimento. O que é o químico que está lá? Então, primeiro você tem um pensamento. Este pensamento tem uma imagem. Essa imagem associou os neuropeptídeos, a criação de hormônio, sentimento. Esse sentimento criou uma resposta fisiológica, ou seja, comportamento. Eu posso mudar o meu comportamento para mudar o meu resultado, a minha realidade, a minha autoimagem? Claro que pode. Mas não é tão forte quanto você mudar a raiz daquilo. Porque muitas vezes você não consegue sustentar o novo comportamento. É no esforço. Você se força. Agora, quando você entende que o que
manda no comportamento é os neuropeptídeos, a química interna, é a minha resposta pela imagem que eu tenho. Por isso que um arquétipo, ele é o arquétipo a partir de uma imagem que carrega um significado, e o seu corpo só consegue mudar de fato um padrão quando ele muda a química daquilo. Você entende como de fato mudar sem esforço. Tudo que é natural prospera. Por quê? Porque tem uma raiz. Se é natural, tem raiz. E por que a gente tenta muitas vezes mudar as coisas no esforço, mas não consegue? Você acorda cansada, você acorda com desespero, com ansiedade, correndo. Por quê? Por que acorda assim? O seu corpo, ele tem uma resposta natural, um padrão. Por que faz sentido um restaurante ter um padrão para que daqui a 10 meses você volte lá e come o mesmo prato, com o mesmo sabor, mas parece que é tão negativo quando a gente olha sobre os padrões cerebrais que a nossa mente gera de comportamento, sentimento, pensamento. Não é negativo, é a sua mente querendo economizar energia e te facilitar para que você possa concluir aquilo com mais facilidade. Só que o não compreender isso faz com que você não goste dos padrões. Só que você não entendeu o que é padrão que você não gosta. Você associa que é a sua vida que tem alguma coisa de errado. Que é você que tem alguma coisa de errado. E não tem nada de errado. Existe você compreender que eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo um padrão que eu aprendi. E eu tenho total consciência de que eu posso mudar. E eu estou falando hoje sobre identidade num aspecto químico, científico. Porque eu falo de identidade, cada vez eu me aprofundo mais em vários aspectos. Lá na comunidade, no Desperte da Identidade, é um olhar sobre a epigenética, a espiritualidade, a identidade em Deus, muitos. Só que hoje eu preciso que você entenda. Tem coisas que você tá tentando mudar na sua vida que não vai mudar só a partir de um entendimento, mas você compreender que um padrão carrega uma identidade química. E que você acorda já com cortisol, a adrenalina alta, e daí você fica vivendo o dia correndo, não porque você quer. Você não está disposta a viver algo diferente, mas porque você não entendeu que o padrão químico do seu corpo está te levando a ter este comportamento. Algo que dá para fazer ao acordar. Você acordou. Respira. Respira em 4 pontos. Segura em 7. E solta em 8. Essa respiração já começa a desacelerar o processo da resposta que o seu corpo já está adaptado. E você pode se perguntar, qual é a melhor versão de mim que eu quero expressar para o mundo hoje? E você ficar ali, naquele estado meditativo, até você sentir que você se tornou aquilo. No início é um pouco mais desafiador, porque você vai acordar já pensando, eu faço isso, eu faço aquilo, é o café, não sei o que, é isso, é aquele outro compromisso. O padrão vem. Mas eu tava ouvindo uma palestra muito interessante ontem, que é do Joe Dispenza, do Bruce Lipton e do Greg Braden. E a palestra iniciou assim: como eu continuo no meu processo de despertar, voltando para o meu dia a dia. Nós buscamos muitos gatilhos. Gatilhos como, vou fazer uma imersão, eu vou olhar para isso quando eu tiver tempo, eu vou, sabe, gatilhos, fugir. Fugir da realidade, ou seja, do padrão de vida que se apresenta a partir da identidade que eu me identifico naquele momento. Então a gente foge. E eu achei interessantíssimo, eu não vou lembrar de qual dos 3 que respondeu, que ele falou assim, nossa, eu fui falar agora pra vocês e me fugiu. Ah, lembrei. Eu acredito que foi o Greg Braden, e ele falou, eu não consigo enxergar
algo que esteja se apresentando para você no seu processo de despertar que não faça parte do seu processo de despertar. O achar que o plano e a visão espiritual é separada do seu processo de vida é justamente o que te afasta de viver. Então, nós já falamos em outros momentos, em outros encontros aqui do despertar, de que não tem separação. A separação é a grande ilusão. É a forma, é o ponto de vista. Eu até anotei aqui no meu devocional. É o ponto de vista, é a interpretação do que você tem sobre as coisas que te apresentam, que te acontecem. Qual é a interpretação que você tem sobre a situação que se apresentou hoje para você? Perceba bem. Vai acontecer inúmeras coisas ao longo do seu dia. Todas elas dentro do seu processo de despertar. Quando você está atento e disposto a interpretar de forma diferente, você também tem uma grande oportunidade de mudar o seu padrão. Naquele momento em que vem um sentimento, você traz ele para o entendimento. Como Bruce Lipton, que é doutor, ele fala: quando você está mais consciente, você tem mais poder sobre si mesmo. Mais consciente, mais presente, com menos informação no inconsciente mental. Você está mais disposto a perceber as coisas. Então veio uma situação que normalmente você se irritaria. Esse é o padrão. Só que você respirou e observou. E você diz: eu sou a mudança. Naquele momento você diz que é mudança. E você busca uma nova forma de interpretar. Você vai fazer isso até que esse novo padrão se torne a sua nova realidade. Esse novo padrão se torne a sua nova realidade. E assim como você começa a mudar. Esse é o passo para que você comece a mudar. Se permita criar novos padrões. Reassista essa live. Se permita acessar mais essas informações, ler, buscar. Eu tenho alguns caminhos para te mostrar. Alguns caminhos, algumas formas de você acessar esse caminho para entender. Mas você precisa ter as duas respostas. Se as duas respostas forem através do que eu posso compartilhar com você, venha. Faça os atendimentos, entre na comunidade, assista as lives aqui, todas de segunda a sexta. Mas se for em outro lugar, o que você precisa entender é que as respostas precisam vir de você. Como você vai acessar elas em processos individuais, em processos em grupos, em cursos, em treinamentos, em livros, eu não sei. Mas você precisa buscar, porque é a tua busca que te dá a confiança que você quer. É a tua busca que te desassocia de uma identidade de insegurança. É a tua busca que te tira do medo e te bota na coragem. Por isso que é importante cada ser e experienciar aquilo que se apresenta no seu processo de despertar. Nós não temos opção de não servir a este despertar. Se a gente resistir mais, vai ser cada vez mais desafiador a nossa própria vida. Porque tudo que vem de Deus respinga no outro. Não para na gente. Essa é a grande resposta. Se é de Deus, não para na gente. E sim, nós temos o livre-arbítrio, mas de fato a gente vai se deparar em vários lugares para voltar para o mesmo caminho, que é despertar sobre aquilo que nós precisamos auxiliar os outros. E o nosso caminho também é irônico, a gente está em um processo que é o processo que estamos sendo chamados para auxiliar o outro. Como eu disse ontem, não dá mais para achar que é coisa da cabeça, não dá mais para achar que é coincidência, não dá mais para dizer que é do nada as coisas, não é do nada. Esteja mais atento a perceber. Esteja mais disposto a receber.
Você pode pagar o preço hoje ou você pode pagar o preço amanhã. E aí, o que você escolhe? Porque o que vai mudar é as circunstâncias que vai se apresentar. Quanto mais você resiste, às vezes as circunstâncias podem ser mais desafiadoras. Pode ser mais fácil? Claro que pode. Mas às vezes a gente tá escolhendo para que seja mais difícil esse processo. Então, se você simplesmente parar para levar a vida como um processo de despertar, você já começa a dar grandes saltos de entendimento e de avanço, de facilidade. Entender que se você está no processo, você já está. Sabe uma grande mudança? Eu não lembro se eu falei, eu acho que eu falei na live dessa semana lá no perfil da Terra. Mas qual é a diferença entre quem eu me torno e quem eu quero ser? É o quando. Quando você está numa identidade, num padrão comportamental antigo, que ancora a realidade que você não escolhe mais viver, tudo é quando isso acontecer, quando eu tiver, quando. Já, se você estabelecer esse estado de ser, essa nova química, esse novo padrão hoje, não existe mais o quando, já é agora. O que vai mudar é a escala. Já é agora. O que muda é a escala. A minha parte eu estou fazendo, o que muda é a escala. O que muda é quantas pessoas vão vir. Se você tem uma dúvida, cabe a você buscar essa resposta. Qual é a dúvida? Qual é a pergunta? Qual é o insight? Ontem eu me perguntei, ok, eu preciso estudar, mas qual é a diretriz? Qual é o caminho que hoje eu preciso aprofundar? E daí eu caí nessa palestra dos 3 que eu falei. E ali veio um trecho, que eu até anotei qual era o trecho, que aquilo me fascinou, uma visão específica sobre identidade que eu nunca pensei que eu ia ouvir deles. E daí eu comecei a ficar muito fascinada, muito. Que é justamente a visão de onde se estabelece no corpo físico a identidade. E tem a ver com as proteínas, e eu fiquei fascinada, e eu disse, eu preciso aprender sobre isso. Eu anotei, e eu vou estudar sobre, porque se o meu propósito, se a minha missão é te auxiliar a despertar sobre quem você é, e se apresentou para mim aquele conhecimento, é um caminho. E às vezes a gente ignora, é uma ideia legal, mas depois eu vejo. E daí a gente se distrai. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações, cuidado com as ocupações. Eu me ocupo para ganhar tempo, para não fazer o que eu preciso fazer. Então, muita coisa vai se apresentar para que você se distraia, mas muita coisa, se você estiver alerta, vai te mostrar caminhos. Isso são intuição. Intuição é a forma de Deus falar com você. Tá muito mais sutil essa conexão. Será que você está disposta a perceber e a receber daquilo que Deus de fato quer que você seja? Aquilo que de fato você se comprometeu a fazer? Porque você não veio aqui a passeio, não se iluda. Não se iluda que você nasceu a passeio. O trabalho não é o seu trabalho. E o seu chefe, aquele que anda com você, não é você se você tem seu negócio, e tampouco não é alguém que te contratou. Seu trabalho não é só com seus clientes, nem só com a sua família. Seu trabalho é com o despertar de uma humanidade inteira. Então, hoje, o teu trabalho, o teu compromisso dentro das coisas que estão na sua lista de afazeres é sentar a bunda na cadeira, aprender e compartilhar. Sem formas rasas, sem ansiedade, sem ficar pulando etapa como você já fez. Sentar a bunda na cadeira e acessar as informações que se apresentaram para você. O que dentro dessa live te chamou a atenção? O que dentro dos conteúdos te chamaram a atenção? Senta a bunda na cadeira e aprofunda.
Aceita o direcionamento de quem se dispõe a te auxiliar. Busque resposta. Mas busque respostas por você. Não tenta buscar resposta pela experiência do outro. O que estabelece a tua confiança é o que você carrega. É a experiência que você teve para alcançar aquela resposta. Então, se disponibilize. Esse é o teu único compromisso. Lembrar de quem você é, para que você possa fazer aquilo que você de fato veio fazer. Aquilo que de fato você tem compromisso com Deus, com as pessoas. Se você não sabe quem você é, tudo o que você está fazendo é ocupação para não fazer o que tem que ser feito. Então, olha para isso. Coloca dentro da tua lista de afazeres este compromisso. Lembrar quem você é e buscar as tuas respostas. Cada resposta compartilhe, cada resposta busque mais. Isso fortalece. E se tiver questões de dúvida, lembra que não é falta de resposta e nem falta de caminhos para você ter resposta. Mas é uma identidade de insegurança. E é você lembrar que você tem acesso, você tem caminhos, você tem quem pedir ajuda. Busque ajuda. Utilize os acessos que você tem. É sobre isso. Encontro vocês no Despertar com Thalia Dantas, Despertar da Identidade, segunda-feira, de outro lugar. Porque cada semana nós estamos num lugar. E é isso. O propósito, o despertar, tem que ser o teu maior compromisso no teu dia. Se você fez todas as outras coisas e não despertou ninguém e nem buscou suas respostas, você procrastinou mais uma vez a viver aquilo que já poderia estar sendo feito. Mas como dito, uma amiga minha, cada pessoa tem o seu processo. Excelente final de semana para vocês, abençoado. Para viver o trabalho que você veio fazer, você precisa lembrar de quem você é.